Boa noite, padre, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Clemilton. Os nossos irmãos aqui da Pascom. Boa noite a todos vocês que nos acompanham através do Facebook. Temos que entender que a palavra de Deus, antes de ser um relato histórico, é uma catequese. A palavra de Deus nos transmite uma orientação, uma educação da fé. Então nós não devemos ver a ascensão do Senhor como um relato histórico ou jornalístico, mas como uma verdadeira catequese, um verdadeiro ensinamento de fé, para que cresçamos cada vez mais na nossa intimidade, na nossa comunhão com o nosso Deus. A solenidade da Ascensão nos mostra que depois de uma vida doada, de uma vida ofertada, nós alcançaremos o reino dos céus. Jesus, que vai para junto do Pai, manifesta a vitória dele sobre a morte, sobre a cruz, sobre tudo aquilo que nos escravizava, sobre tudo aquilo que nos trazia dor e sofrimento. Jesus superou, venceu tudo aquilo que era sinal de morte. Jesus, quando sobe ao céu, ele manifesta o seu amor misericordioso, que é muito maior do que a dor, do que o sofrimento, do que a escuridão da morte. Então nós devemos acreditar, confiar nele sempre, porque ele é a nossa paz, porque ele é a nossa esperança, porque ele é a nossa verdadeira riqueza. Ao mesmo tempo que na solenidade da Ascensão, nós somos motivados pela liturgia a vivermos os compromissos do nosso batismo. Jesus sobe ao céu e manifesta esse mandato missionário. Nós precisamos ir ao encontro de todos os homens e de todas as mulheres. Precisamos levar a sua palavra libertadora, encorajadora, que torna concretamente visível as relações de justiça e de paz entre os homens. Nós devemos ir para todos os povos e todas as nações para anunciar o Evangelho e mergulhar as pessoas nesta vida divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, através da solenidade da Ascensão do Senhor, nós somos motivados a sair do nosso mundinho fechado, acomodado, instalado e ao encontro dos irmãos. E ao encontro de todos aqueles que ainda não descobriram a beleza, o encanto de uma vida em Deus. É dever, obrigação de cada um de nós. E Jesus, vivo e ressuscitado, nos deixa esse mandato missionário de construirmos um mundo melhor, mais justo, mais fraterno e mais solidário. Precisamos sair da nossa situação de passividade alienante e ao encontro do outro, levando uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que seja capaz de trazer paz, serenidade, entusiasmo ao coração de todos aqueles que a escutam. E aí devemos entender o que é de fato ser missionário. Através da solenidade da Ascensão, nós somos motivados pela liturgia a entendermos que a igreja, ela é essencialmente, indispensavelmente missionária. A igreja existe para anunciar por gestos e por palavras a mensagem, a pessoa de Jesus de Nazaré. E fechar-se essa dimensão missionária é fechar-se a própria dimensão do Espírito. Esta presença atuante, renovadora, vivificadora. Então a igreja, que somos cada um de nós batizados, temos esta obrigação de anunciar o Evangelho, de construirmos um mundo novo. E o que significa de fato anunciar o Evangelho? E é isso que nós somos motivados na festa da Ascensão. É construir um mundo melhor. É praticar a justiça, a paz e o perdão em nossas famílias. É praticar a solidariedade. É se posicionar contra toda forma de opressão e de escravidão. Anunciar o Evangelho significa ter um coração justo, um coração honesto, leal,
significa praticar na sua vida diária todos os valores e ensinamentos que encontramos no Santo Evangelho. Jesus subiu ao céu, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos abandonou. Ele continua a percorrer conosco a história humana. Ele continua a se fazer presente em cada um de nós, em nosso meio. Ele subiu para o céu, mas enviou sobre cada um de nós, sobre a sua igreja, o Espírito Santo. E durante esses dias, nós devemos rezar, clamar com toda a força do nosso coração, para que o Espírito do ressuscitado esteja presente em cada um de nós e em nossos corações, para tornar alegre tudo aquilo que é dor, para fazer com que o nosso coração se encha de esperança, para transformar toda a aridez, todo o deserto em nossas almas, em amor serviçal, que se gasta e que se consome pela transformação deste mundo. Amém. Muito obrigado, Padre, por mais uma vez ter aceitado o nosso convite e nos abençoe. O programa continua, mas nós queremos ser abençoados. Muito obrigado pela acolhida. Eu me sinto muito bem quando estou aqui com vocês. Vamos tá? convidar mais vezes, então. Muito obrigado pela vida doada, pela vida ofertada de cada um de vocês. E aqui é um verdadeiro trabalho de evangelização. Com certeza, todas as pessoas que estão nos acompanhando, elas se sentem tocadas e motivadas, e principalmente nesse período difícil. Com certeza, este programa tem reanimado, refeito a nossa fé, trazido paz e esperança ao nosso ser. Muito obrigado a todos vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre cada um de nós, sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos projetos e sonhos, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa continuação de programa e contem com as minhas orações e com a minha amizade sempre. Muito obrigado, Padre. Fiquem bem. Obrigado também por sua vida doada ao sacerdócio. Hoje também é dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Ela nasceu na Itália, em Cássia, no ano de 1381. Seu grande desejo era consagrar-se à vida religiosa, mas, segundo os costumes de seu tempo, ela foi entregue em matrimônio para Paulo Ferdinando. Tiveram 2 filhos e ela buscou educá-los na fé e no amor. Porém, eles foram influenciados pelo pai, que antes de se casar se apresentava como uma boa índole, mas depois se mostrou fanfarrão, traidor, entregue aos vícios, e seus filhos o acompanharam. Rita então chorava, orava, intercedia e sempre dava bom exemplo a eles. E passou por um grande sofrimento ao ter o marido assassinado. E depois, ao descobrir que os 2 filhos pensavam em vingar a morte do pai, com um amor heróico por suas almas, ela suplicou a Deus que os levasse antes que cometessem esse grave pecado. Pouco tempo mais tarde, os 2 rapazes morreram, depois de preparar-se para o encontro com Deus. Sem o marido e filhos, Santa Rita entregou-se à oração, penitência e obras de caridade, e tentou ser admitida no convento agostiniano em Cássia, fato que foi recusado no início. No entanto, ela não desistiu e manteve-se em oração, pedindo a intercessão de seus 3 santos patronos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolas de Tolentino, e milagrosamente foi aceita no convento. Isso aconteceu por volta de 1441. Seu refúgio era Jesus Cristo. A santa de hoje viveu os impossíveis de sua vida, se refugiando no Senhor. Rita quis ser religiosa. Já era uma pessoa santa, uma esposa santa. Tornou-se uma viúva santa e depois uma religiosa exemplar. Ela recebeu um estigma na testa, que a fez sofrer muito devido à humilhação que sentia, pois cheirava mal e incomodava os outros. Por isso teve que viver resguardada. Morreu com 76 anos, após uma dura enfermidade que a fez padecer por 4 anos.
Hoje ela intercede pelos impossíveis de nossa vida, pois é conhecida como a Santa dos Impossíveis. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Programa Conexão da Fé, conectando seu coração ao coração de Deus. Nós acabamos de ouvir Padre Jocélio falando sobre a solenidade da Ascensão do Senhor, que nós vamos comemorar, celebrar, mesmo das nossas casas, mas nós vamos vivenciar esse mistério que é a Ascensão do Senhor. Mas no domingo também nós vamos comemorar o Dia Mundial das Comunicações. E Papa Francisco divulgou uma carta para esse dia, em memória de São Francisco de Sales, a mensagem do Papa Francisco para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, intitulada Para que possas contar e fixar na memória, do livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2. A vida faz-se história. O Dia Mundial das Comunicações será celebrado neste domingo. O Santo Padre dedicou a mensagem deste ano ao tema da narração. Segundo ele, para não perdermos, precisamos respirar a verdade das histórias boas, histórias que edifiquem e não as que destroem, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam. Temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação no tecido vivo, revele o entrelaçado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. Que bela mensagem do Papa Francisco nesse Dia Mundial das Comunicações que celebraremos no domingo. E isso influencia ainda mais o trabalho da Pastoral da Comunicação, um trabalho que é realizado de forma belíssima em toda a Igreja do Brasil. E essa mensagem nos edifica, nos conforta, porque nós passamos também por momentos difíceis, nós não sabemos de tudo, nós estamos aprendendo, mas aprendendo, fazendo e fazendo com amor, com vontade, com garra. Parabéns, desde já, a todos os pasconeiros e pasconeiras do Brasil, de Sobral, da nossa paróquia de São José do Sumaré. Vamos de música, já já a gente volta, trazendo também um tema que é a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que começa também de domingo. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu.
Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar o céu. Programa Conexão da Fé, nós queremos abraçar a quem já está conosco aqui nos acompanhando pelo Facebook da Paróquia de São José do Sumaré. Um abraço para a Fátima Rodrigues, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, muito obrigado por tua companhia, viu? Pede oração pelo fim da pandemia, por todos que estão acompanhando o programa Conexão da Fé e por nós. Muito obrigado. Queremos também mandar uma boa noite especial para a Libera Maciel, que pede oração pela sua saúde, pela a sua família e todos da sua comunidade. Maria das Graças Albuquerque, que pede oração para o seu irmão Márcio Albuquerque. Nós estamos sim em constante oração pelo seu irmão, uma pessoa que nós amamos, né, que realizou, mas vai voltar a realizar novamente, né, um belíssimo trabalho pastoral aqui em nossa paróquia. Com certeza Nossa Senhora já está providenciando uma bênção de saúde muito especial e logo logo ele estará voltando para casa. Queremos também abraçar o Kelvin Melo, parabéns pelo programa, que Deus lhe encha de bênçãos, amém. Que Deus encha de bênçãos também a sua família, viu, Kelvin? Muito obrigado. E há tantos outros que nos acompanham nesse momento. Fiquei sabendo que Frei Benedito nos acompanha pelo YouTube, né? A gravação lá no YouTube, e me disse que parabenizou pelo programa, e eu fiquei de mandar um abraço aqui para ele e estou cumprindo. Um abraço para Imené, muito obrigado. Qualquer dia o senhor vai estar aqui também conosco no programa Conexão da Fé, viu? Um abraço, Deus abençoe. Gente, mas nós vamos ter também, a partir do dia 24 a 31 de maio, a Semana de Oração pela Unidade Cristã, promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas. A Semana de Oração pela Unidade Cristã acontece em períodos diferentes, nos dois hemisférios, no norte e no sul. E de que período acontecerá essa semana? Como eu já falei, a partir de domingo, dia 24 a 31 de maio, com o tema Gentileza Gera Gentileza. Como você vê, tem um belíssimo cartaz, foi criado pela Lília Santos Gomes, de 35 anos, moradora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E essa arte, vemos mãos de acolhida, representando todos os povos, circundando a peça. Ao centro temos um bote com migrantes e um barco a acolhê-los, numa alusão às muitas ONGs que hoje fazem esse trabalho de resgate no mar Mediterrâneo e em outras localidades. Corações aquecidos e pombas brancas da paz, que também representam o Espírito Santo, são os outros componentes do desenho, que traz em si o tema Gentileza Gera Gentileza. Esse é o seu programa Conexão da Fé. O programa para a sua família de todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, pelo Facebook Paróquia de São José do Sumaré, uma realização da Pastoral da Comunicação PASCOM São José. Gente, mas eu tenho uma outra convidada, que é a Amanda Rocha.
ela é a gerente das zoonoses aqui de Sobral, e ela conversou com a gente também. Gostaria muito de estar aqui, mas por motivos, digamos assim, não pessoais, mas ela não pôde estar, mas gravou conosco, e nós vamos aqui reproduzir essa belíssima entrevista, que é sobre um assunto também muito importante, que é sobre a dengue. E a Amanda fala para a gente o que é a dengue, depois ela vai dizer para nós como é que ocorre a transmissão do vírus da dengue, como acontece a proliferação do mosquito. Amanda Rocha, boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo Amanda Rocha, eu sou médica veterinária. Atualmente estou como gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Sobral e fui convidada pelo Roberto Aguiar para hoje a gente falar um pouco sobre a dengue aqui no programa Conexão da Fé. Uma doença tão importante da gente lembrar, né, nesse primeiro semestre, período de chuvas, inclusive durante a pandemia do coronavírus. Espero que estejam todos bem em casa, de quarentena, quem consegue, quem pode. Mas também é importante a gente lembrar dessas outras doenças para a gente aprender a se prevenir também, certo? Então vamos começar falando sobre a dengue. O que é a dengue? A dengue, ela é uma doença viral, né? Ela é provocada por um vírus e ela é transmitida por um inseto específico que é chamado de Aedes aegypti. Acho que muita gente já ouviu falar sobre o Aedes aegypti, né? Então isso classifica-se como arboviroses. A dengue ela é uma espécie de arbovirose, que são doenças virais transmitidas por insetos. No caso da dengue, né, é transmitida pelo Aedes aegypti. Essa doença ela pode ser confundida com outras doenças também, porque tem sintomas comuns, como a chikungunya, como o Zika vírus, e também, né, nesse período de pandemia, tem sintomas comuns com o coronavírus. Né? Mas quais são os principais sintomas da dengue? O que uma pessoa geralmente sente quando tem dengue? Uma febre alta, uma febre súbita, de mais de 39 graus, dores no corpo, dores musculares muito fortes, muito intensas. Então é comum que as pessoas relatem que estão se sentindo moles, né, com o corpo todo quebrado, como popularmente as pessoas falam. Dor ao movimentar os olhos, né, que são as dores retroorbitárias, que popularmente as pessoas dizem que tem dor atrás dos olhos, no caroço do olho, né? Mal-estar, falta de apetite, dores de cabeça. E algumas pessoas apresentam também manchas pela pele, que são os exantemas. Isso é provocado porque a dengue ela causa microhemorragias. Há uma queda nas plaquetas daquela pessoa que tem dengue, e aí hemorragias vão acontecendo no organismo dessa pessoa. Isso, inclusive, caracteriza a forma grave da dengue. Muitas pessoas têm esses sintomas comuns de febre, dor de cabeça, dor no corpo, né? Fica ali 1 semana, 10 dias com esses sintomas, e depois desse período ficam boas. Mas algumas pessoas podem ter um agravamento desses sintomas. Podem ter hemorragias, sangramento das gengivas e outras mucosas, dores abdominais muito fortes, vômitos persistentes. Isso são sinais de alarme, sinais de que a pessoa está tendo um agravamento da dengue. E que, inclusive, é uma doença que pode levar à morte, principalmente naquelas pessoas mais velhas, pessoas que tenham comorbidades como pressão alta, diabetes. Essa é o grupo de risco que pode desenvolver uma dengue com maiores complicações e que podem até levar à morte, certo? A dengue, também uma dúvida muito comum que é importante a gente falar aqui, é como é a transmissão da dengue. Por exemplo, se eu tenho dengue, estou aqui doente, eu posso passar para outra pessoa se eu tiver contato com ela? Não. Como a gente falou anteriormente, a dengue ela é uma arbovirose, ou seja, é uma doença que é transmitida por inseto.
Então, por mais que eu tenha aquele contato com a pessoa, de dormir junto, morar junto, trabalhar, ter um contato, eu não vou passar dengue para essa pessoa. A dengue, ela é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti. Como é que isso funciona? Vamos supor aqui que eu estou doente, né? Estou naquele período de febre, dor no corpo. As partículas virais da dengue, elas estão circulando na minha corrente sanguínea. Quando o mosquito Aedes, que se alimenta de sangue já naturalmente, for me picar e sugar o meu sangue, ele acaba ingerindo junto essas partículas virais. Então, essas partículas do vírus da dengue ficam albergadas no mosquito e quando ele for sobrevoar e se alimentar de outras pessoas, ele acaba transmitindo esse vírus para outras pessoas. E dependendo da imunidade dessas pessoas, dependendo da quantidade de insetos acometidos que picarem essa pessoa, ela pode desenvolver a doença ou não. Lembrando que muitas pessoas são assintomáticas, têm o vírus, mas não manifestam sintomas. Então pode acontecer essa forma sem sintomas também, a pessoa estar com o vírus da dengue, certo? Mas é sempre importante lembrar que a dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela sempre depende do inseto para transmitir o vírus. Daí, pessoal, a importância de prevenir a infestação do mosquito Aedes aegypti, combater o mosquito, pois sem o mosquito não há doença. Então, a doença está intimamente ligada à população de mosquitos Aedes aegypti. Daí a importância da gente sempre ter um cuidado para se evitar os focos, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso, ok? Então, como é que é a proliferação do mosquito Aedes aegypti? Esse mosquito, ele se prolifera em água, ele depende de água porque ele faz um ciclo aquático, ele tem um estágio de vida que são as larvas e as pupas que vivem na água, certo? Então, por isso é muito importante a gente vistoriar, limpar, fazer o controle dos locais que acumulem água, certo? Então, qualquer depósito, qualquer vasilha, qualquer objeto que acumule água pode funcionar como um reservatório de água e também de ter a proliferação do mosquito nesses locais. Com relação a isso, eu gostaria aqui de salientar a importância das visitas dos agentes de combate às endemias nas nossas casas, nas suas casas, porque eles são os servidores, os funcionários que combatem aí no dia a dia os focos do mosquito. Qual é a função do agente de endemias? É fazer uma vistoria na casa, no imóvel, nos terrenos baldios e procurar todos aqueles lugares que potencialmente podem acumular água, como ralos, vasos de plantas, vasos sanitários, garrafas, aqueles entulhos que estão lá no quintal, que quando chove enche de água, certo? Todos esses objetos, esses reservatórios, eles podem funcionar como foco de mosquito, certo? Então, os agentes de endemias, eles podem fazer, ao encontrar o foco, podem fazer o controle químico desse depósito, através da colocação de pó larvicida, que combate o mosquito, e também aquela borrifação costal, aquelas bombas que eles carregam nas costas, ou o próprio carro fumacê. Isso tudo faz parte do controle químico da doença, e ele é feito onde tem casos confirmados da doença, certo? Daí a importância das pessoas com sintomas procurarem a unidade de saúde para ter o seu diagnóstico seguro, para a gente ter esses dados de onde a doença está presente, para podermos fazer as medidas de controle, tá certo? Com relação à água limpa, água suja, antigamente a gente via em muitos locais, ou muitas pessoas dizendo assim, que o mosquito da dengue ele se prolifera em água limpa e parada, certo? Isso durante muito tempo foi verdade, mas hoje em dia não é mais assim, infelizmente. Se fosse assim, era um local mais específico, né? Mas o mosquito, o inseto,
ele adota medidas de resistência, ele vai ficando mais resistente ao longo do tempo. Então, o que ele precisar fazer para se proliferar, para se multiplicar, ele vai fazer. Isso são adaptações ao meio ambiente. Então, a fêmea do mosquito, ela pode colocar ovos em água limpa e parada, mas também pode colocar em água suja. É muito comum os agentes de endemias encontrarem foco em esgoto, em água salobra, em água suja, né? Então, hoje em dia, pessoal, é muito importante a gente lembrar disso. Qualquer depósito, qualquer recipiente, qualquer local que acumule água pode sim funcionar como um foco, como um criadouro do mosquito, inclusive muitas vezes dentro da sua própria casa. Tá certo? Programa Conexão da Fé, conectando o seu coração ao coração de Deus. Mas também nós temos essa fé ligada à vida. A vida como um dom de Deus, e como um bem precioso que nós temos, devemos também cuidá-la e cuidar bem. Um abraço para Amanda Rocha, não pôde estar aqui, mas está nos acompanhando de casa. Muito obrigado mais uma vez por ter conversado aqui conosco do programa Conexão da Fé. Quero abraçar a Bela Nascimento, que nos acompanha também nesse momento. Pede oração por sua saúde, pela saúde da sua família, também por todos os necessitados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sim, Bela Nascimento, estaremos rezando daqui a pouquinho por todas as intenções que chegam aqui no nosso Facebook. Boa noite, peço oração para toda a minha família e toda a população de Saboeiro, aqui no Ceará, da sede e distritos. São os nossos pedidos de orações. Boa noite para Saboeiro, aqui no Ceará, para todos que nos acompanham daí, que Deus abençoe. Estamos rezando por vocês também. Café do Agricultor e Agricultora e Projeto Vivendo Sóbrio, o gestor é o Nilo Marcos. Um abraço, Nilo, muito obrigado por tua companhia, viu? Conceição Silva, boa noite para você, querida, Deus abençoe, muito obrigado por tua companhia. E Naldinho Souza, que entrou agora no programa Conexão da Fé. Mas agora, a Amanda Rocha, ela fala para nós as semelhanças do mosquito transmissor da dengue com o pernilongo, ou a muriçoca, como tradicionalmente nós conhecemos. E vai falar também sobre a picada do mosquito contaminado com o vírus da dengue, o tratamento, como é que se dá uma vez infectado pelo vírus, e a situação da dengue aqui no nosso município de Sobral. Bom, falando agora sobre as semelhanças do Aedes aegypti e do pernilongo, né, da muriçoca. Muitas pessoas confundem os dois insetos e eles realmente têm formas semelhantes, mas eles também têm suas diferenças. Tanto o Aedes aegypti quanto a muriçoca, eles têm fases de vida semelhantes. E aí eu vou tentar mostrar aqui quais são essas fases de vida. Esses dois animais, esses dois insetos, eles passam pela fase de ovo, que esses ovos eles são colocados nos recipientes que acumulam água parada, lembrando que pode ser água limpa ou água suja. Né? Na parede desses recipientes, a fêmea coloca ovos, e esse ovo ele eclode, da onde nasce uma larva, que popularmente as pessoas chamam de larva cabeça de prego, certo? Essas larvas, elas são a fase infantil, a fase aquática do mosquito, tá bom? Então essas larvas elas vão se alimentando, vão crescendo, vão evoluindo e viram as pulpas, tá? Que já é a pulpa, ela é uma forma de casulo, onde o inseto já está ali quase pronto. Essa pulpa também eclode e aí sai o mosquito adulto já pronto para voar. Então, tanto o Aedes aegypti quanto o Culex, que é a muriçoca, que é o pernilongo, eles passam por essas 4 fases de vida. Lembrando que a fase de larva e pupa são fases aquáticas, sempre dependem da água para acontecer, e aqui a fase alada, que é a fase adulta, que é quando o mosquito pega a asa,
e sai voando para se alimentar, tá certo? Todos os dois têm essas mesmas fases. Porém, qual a diferença entre eles? O Aedes, o mosquito Aedes, ele é um mosquito diurno. Geralmente, ele aparece de dia, de tarde, ele costuma sair para se alimentar, voar, pelo período diurno. E a muriçoca, noturno. O Aedes também tem listras, ele possui essas listras, as pintinhas brancas no corpo preto, quando que o Culex, ele é mais amarronzado, ele não tem essas listras. Todos os dois conseguem colocar de 1.000 a 1.500 ovos por vida, então eles têm uma capacidade de proliferação muito forte, muito grande. Mas aí, vamos supor, se você encontra cabeças de prego num balde na sua casa, ou em outro recipiente, ou então um mosquito adulto, e você quer saber o que fazer, você pode entregar essas larvas ou esse mosquito para o seu agente de endemias, que a gente faz uma identificação para saber se esse inseto ele é o Aedes, que é o que transmite essas doenças, né, como a dengue, e lembrando que além da dengue, a chikungunya e a zika também, ou se trata da muriçoca, que não transmite essas doenças, tá certo? Com relação à picada do inseto, se eu fui picada por um mosquito Aedes aegypti que estava contaminado com o vírus da dengue, é importante lembrar que a doença ela só é transmitida para a pessoa se o mosquito estiver contaminado com o vírus. Se o mosquito não estiver contaminado com o vírus, ele não transmite a doença, tá certo? Então, se eu fui picada por um mosquito Aedes contaminado com o vírus da dengue, quanto tempo eu posso manifestar os sintomas? Caso a minha imunidade não consiga debelar aquele vírus, não consiga destruir aqueles vírus, caso esses vírus consigam entrar no meu organismo, se replicar, se multiplicar e provocar um adoecimento, geralmente o período de incubação, que é o que a gente chama, que é quando esse vírus fica no organismo, circulando e vai se replicando, vai aumentando, até provocar os sintomas, isso leva em média de 5 a 6 dias, certo? Esse é o período de incubação do vírus da dengue, tá bom? E com relação ao tratamento da dengue, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Gente, o vírus da dengue, ele não tem um tratamento específico. Ele não tem um remédio, por exemplo, um antiviral que você vai tomar estando doente, e esse antiviral vai destruir o vírus da dengue e você vai ficar bom. Isso não existe. O tratamento da dengue, ele é um tratamento sintomático. Ele vai tratar aqueles sintomas que a pessoa está manifestando. Por exemplo, a febre, a dor de cabeça, a dor no corpo. Então, assim, não existe um tratamento específico para a dengue. O tratamento ele é sintomático. E aí, na maioria dos casos, a pessoa tem uma cura espontânea, né, do próprio organismo dela, após 10 dias. Esse tratamento, ele consiste no quê? Basicamente, fazer um repouso, descansar, beber muito líquido, se alimentar bem, não se automedicar, pessoal, é muito importante isso. A automedicação ela é muito perigosa para diversas doenças. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que tem, não sabe se tem uma sensibilidade, toma um remédio que muitas vezes, em vez de ajudar, pode piorar e agravar o quadro dela, certo? Então, é muito importante que as pessoas, ao sentirem sintomas, procurem o posto de saúde para ser avaliadas por um profissional de saúde e esse sim prescrever o tratamento, certo? Caso a pessoa precise, esteja muito desidratada, essa hidratação ela também pode acontecer por via intravenosa, certo? Na unidade de saúde, que é na veia, tá bom? Com relação à dengue em Sobral, como é que está a situação agora em 2020? Em 2017, o estado do Ceará teve uma epidemia de chikungunya, que também é uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, mas é um outro vírus, é uma outra doença.
De lá para cá, 2018, 2019, 2020, a arbovirose de maior importância, né, aquela que tem maior circulação, vem sendo a dengue. 2020 também, certo? Lá na unidade de vigilância de zoonoses, que é uma célula que faz parte da vigilância em saúde, nós fazemos o monitoramento tanto dos insetos, como é que está o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, onde é que tem muito foco, quais são os bairros que estão mais infestados de foco do mosquito. E também fazemos o acompanhamento dos casos da doença, das pessoas com suspeitas ou casos confirmados, tá bom? Nós fazemos, aliamos essas duas informações para fazermos o acompanhamento das arboviroses no município, tá bom? Então, segundo o nosso último boletim mais atualizado, que é de hoje, sexta-feira, nós temos atualmente 122 casos notificados de dengue no município de Sobral. E o que são casos notificados? São casos suspeitos. São aquelas pessoas que têm aqueles sintomas de febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas pela pele, moleza, falta de apetite, procuram a unidade de saúde. São pessoas suspeitas, tá bom? E aí, dependendo do dia, dos sintomas, aquela pessoa coleta o sangue para fazer a sorologia e termos a confirmação laboratorial dessa doença. Tá vendo como é importante procurar a unidade de saúde? Porque é importante fazer a confirmação laboratorial. Então, desses 122 casos suspeitos, né, casos notificados, nós temos 16 casos confirmados laboratorialmente, aqueles que já saíram resultado de laboratório, que são nos distritos de Patriarca, distrito de Aracatiaçu, no bairro Recanto 2, bairro do Tamarindo, Sinhaçaboia e Conjunto Santo Antônio. Essas localidades que eu falei são localidades que têm os casos confirmados já da doença e mostram que há uma circulação do vírus da dengue nessas localidades. Lembrando que tem outras que são casos suspeitos, tá bom? E aí, só para a gente aproveitar a oportunidade e falar também que na ocasião nós também temos casos suspeitos de chikungunya, certo? Então, além da dengue, a chikungunya também é uma preocupação, porque também é uma doença grave, uma doença séria, que embora tenha menos notificações, nós temos 29 casos suspeitos, ainda não temos nenhuma confirmação, estamos aguardando os resultados de laboratório, mas também é uma doença muito séria, muito grave, que inclusive deixa sequelas, né? Principalmente nas articulações, mãos e pés, de pessoas mais idosas principalmente. É importante a gente lembrar que também temos a circulação do vírus da chikungunya. Programa Conexão da Fé, o seu programa de todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui pela fanpage da paróquia de São José do Sumaré. O Renan nos acompanha, quer mandar um abraço para Amanda, abraço dado, ela já está recebendo, viu, Renan, o seu abraço. Para a PASCOM, para a Pastoral da Comunicação, muito obrigado, em nome de todos que estamos, nós que estamos aqui, e para todo o Sumaré. Valeu, muito obrigado por tua companhia, está acompanhando aqui as informações da Amanda Rocha. Nós queremos também mandar um abraço para todas as pessoas que estão fazendo seu pedido de oração. Quero dizer para você que já, daqui a pouquinho, nós vamos rezar por todas as intenções que está chegando aqui nos comentários desse programa. A Amanda agora vai falar sobre, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, não só na cidade de Sobral, mas no mundo todo, a humanidade toda sofre com esse vírus da Covid-19, e apresentando os sintomas. O que a pessoa pode fazer, no caso, sintomas da dengue, tá, gente? Apresentando esses sintomas do vírus da dengue, aonde ir, a quem procurar ajuda, como fazer, ela vai dizer agora nesse
próximo vídeo e também deixará suas considerações finais. E aí, mediante essas informações, né, a gente falou um pouco sobre a doença, sobre o mosquito, sobre água parada, os focos. E aí, nesse momento de pandemia, alguém pode se perguntar, eu tenho sintomas, ou conheço alguém que está com dor de cabeça, com febre, com manchas pelo corpo, com a moleza, aquela quebradeira, né, que a gente chama. O que eu devo fazer? Eu devo ir no hospital? Essas pessoas que têm sintomas suspeitas de dengue, de zika, de chikungunya, elas devem procurar o CSF, que são os postos de saúde. No caso, os hospitais, por conta dessa pandemia do coronavírus, eles estão recebendo somente casos graves de coronavírus e outras doenças, mas somente casos graves, tá certo? No caso, é recomendável que você procure o seu posto de saúde, seja atendido por um profissional da saúde, não se automedique, gente, isso é muito sério mesmo, tá? Além dessa questão da preocupação com a automedicação, é muito importante que nós, do Serviço Público de Saúde, nós tenhamos acesso a essas informações oficiais, porque se as pessoas não procuram a unidade de saúde, a gente não tem dados, a gente não tem informações de onde tem casos suspeitos, onde tem casos confirmados, não consegue fazer o teste laboratorial para haver uma confirmação, certo? Então é muito importante que a gente da Vigilância em Saúde tenha esses dados para podermos elaborar as estratégias de controle da doença, ou através da borrifação. Algumas pessoas eu acho que têm visto o carro fumacê circulando em alguns bairros de Sobral. Aproveitando para falar um pouquinho sobre o fumacê. O carro fumacê, ele circula quando tem muitos casos confirmados, né, de pessoas que já procuraram CSF, coletaram sangue, tiveram a sorologia confirmatória, né, casos confirmados de dengue. Então, é o que mostra a importância das pessoas procurarem a unidade de saúde para ver essa confirmação ou descarte, né? Está descartado que aquela pessoa não tem dengue. E fazer a manutenção dos sintomas, a manutenção de sintomas não, a manutenção da sua saúde, né, através de orientações médicas, para que não tomem medicamentos que podem agravar mais ainda o seu estado de saúde, tá bom? Como considerações finais aqui sobre a dengue, sobre os focos, eu gostaria de dizer que vamos aproveitar esse período de quarentena. Eu sei que está todo mundo preocupado com a questão do coronavírus, a gente rezando dia e noite para que isso passe logo, né, com a menor quantidade de pessoas doentes. Então vamos aproveitar esse período que a gente está mais em casa para fazer o cuidado com o nosso ambiente domiciliar, com a nossa casa, e vistoriar os focos para que a gente não crie mosquito. Inclusive, não crie mosquito dentro das nossas casas. Tá bom, pessoal? É muito importante nesse momento a gente não descuidar da limpeza da nossa casa, tá certo? Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente sobre o ciclo do mosquito, que o ovo ele passa pela fase de larva, pupa e adulto, que é o mosquito adulto. De ovo até o adulto, o ciclo completo do ovo virar um adulto, um inseto, né, que voa e sai para se alimentar, levam somente 10 dias. É muito rápido mesmo. Então veja bem, uma fêmea do mosquito, ela consegue colocar de 1.000 a 1.500 ovos nas paredes, grudados nas paredes dos recipientes, que é o que dá uma maior probabilidade daquele ovo conseguir virar um adulto, um mosquito adulto. Uma fêmea consegue colocar de 1.000 a 1.500 ovos, e esse ovo leva só 10 dias para virar um inseto adulto. Então é muito rápido, né? Então por isso, pessoal, a gente não pode descuidar de jeito nenhum. Tem que lembrar também da dengue dia e noite. A gente
olhar o nosso quintal, fazer uma limpeza, não acumular material, principalmente nos quintais, jardins, varandas, aqueles locais que estão abertos, né, que podem captar a água da chuva. A gente fazer a limpeza das calhas, colocar água sanitária nos ralos para ajudar que também não acumule água nesses ralos, mas o mais importante é que esses ralos estejam telados, que é um serviço que os agentes de endemias fazem, tá bom? E aí, com isso, eu queria frisar também, recebam um agente de endemias, acatem as orientações dele, façam um trabalho conjunto para evitar esses focos e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, tá bom? A gente fazendo uma limpeza uma vez por semana na nossa casa, tendo esse cuidado redobrado para não criar foco, já é suficiente para a gente diminuir a quantidade de mosquitos no nosso município e evitar a dengue, a zika e a chikungunya, mas principalmente a dengue, que é a que está circulando mais no município. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar o telefone lá das zoonoses, que é uma linha 0800, que a gente chama de Disque Foco. Essa linha ela pode ser utilizada, qualquer pessoa pode ligar para denúncia de focos, para orientações, para tirar dúvidas, para agendar, para solicitar a visita do agente de endemias na sua casa, tá certo? E ela é 0800 075 2018. Repetindo, 0800 075 2018. E a gente também tem os outros telefones das zoonoses, que é o 3614-5356 ou 3614-9039. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. É muito valioso, muito importante a gente estar falando sobre dengue nesse momento, por mais que o período de chuva já esteja diminuindo, mas os casos de dengue estão aumentando, certo? Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar uns dos outros, né? A gente cuidando do nosso ambiente domiciliar, a gente protege a família do quarteirão inteiro, as famílias dos quarteirões inteiros da nossa casa, do nosso bairro, do nosso convívio ali, na nossa moradia. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. Vamos entrar em contato com a zoonose, quem tiver qualquer dúvida, e vamos combater esse mosquito juntos para garantir a saúde da nossa população. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Só reforçando aqui os números do Disque Foco, 0800 075 2018, 0800 075 2018 ou 3614 5356 ou 3614 9039. Percebeu aí alguma coisa diferente? Liga para a zoonose e contacta aí o pessoal para fazer uma visitinha. Amanda Rocha, muito obrigado por ter conversado conosco, foi um prazer imenso te conhecer. Faremos outros convites para você participar aqui do Conexão da Fé, e quando precisar de passar algumas informações para a sociedade, para o município, nós estamos aqui para isso, tá bom? Muito obrigado e Deus lhe abençoe. E nós vamos agora entrar no nosso momento de oração, rezando por todos os pedidos que chegou aqui nos comentários do programa Vinde Verde, desta noite de sexta-feira. Vamos começar cantando, abrindo o nosso coração, para que a ação de Deus, o Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos abra para esse momento de cura, de libertação em Deus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói.
Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E a ti, Mãe da graça, Mãe da ternura, Mãe do amor, Mãe de Deus e nossa Mãe, voltamo-nos para ti, para pedir a tua intercessão por tantos pedidos que chegaram, pedidos por cura, por libertação dos vícios, mas também pedindo a Deus que afaste de nós essa pandemia que assola a humanidade, o Brasil, o mundo todo. Colocamos, Senhor, aos teus pés todas as pessoas enfermas que nesse momento estão nos hospitais, lutando pela cura. E nós acreditamos, Senhora, que você, como Mãe do amor, como Mãe da ternura, está nesse momento estendendo o seu manto sagrado sobre todas essas pessoas que estão nesse processo de recuperação da sua saúde. E nós queremos te pedir, Mãezinha, que cuide com carinho de cada uma dessas pessoas. Queremos rezar pelas intenções da Liduína Lopes. Queremos agradecer à Web TV Evangelizar Sobral, tantas outras pessoas que nos acompanham nesse momento. Cura, Senhor. Estende as tuas mãos ensanguentadas, chagadas e abertas sobre a humanidade inteira. Nos livre desse vírus, desse mal. Olha com carinho para as famílias necessitadas, para os desempregados e desempregadas, pessoas que por conta dessa pandemia perderam o seu trabalho, o seu emprego. Que a Senhora, Mãe da Divina Providência, não deixe faltar nada para os filhos seus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Renovamos o convite para estar conosco novamente na próxima sexta-feira, com a graça de Deus. Obrigado, Clemilton. Obrigado à equipe da Pascom, Tereza, Yankee e Ana e Yara, que esteve aqui colaborando para que esse trabalho de evangelização digital chegasse até você. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será.